história, né, um conto que eu achei muito interessante, que eram dois irmãos que tinham o mesmo pai e mesma mãe, e o pai era um bêbado, é um problema cultural e social do nosso país, o alcoolismo, tá? Você já ouviu falar na sigla AA, Alcoólicos Anônimos? Pois é, esse problema é um problema cultural do nosso país, muitas pessoas têm problema com álcool, e esse pai teve 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. E esse pai, toda vez que chegava bêbado em casa, ele espancava a sua esposa. Passou-se tempo, um dos filhos se revoltou, entrou no mundo do crime, e o outro filho se formou em direito e virou advogado. Quando chegavam com o filho que entrou no mundo do crime, perguntavam para ele: por que tu é bandido? Ele disse: porque eu passei isso. Eu presenciei várias cenas do meu pai agredindo minha mãe de forma verbal, de forma física, e por isso eu me tornei um marginal. Perguntaram para o outro irmão que virou advogado: por que tu virou advogado? Ele disse: porque eu vivi isso. Eu presenciei meu pai batendo na minha mãe várias vezes. Eu presenciei várias situações físicas e verbais e, portanto, eu quis ser diferente dele e me tornar uma pessoa melhor para os meus filhos. A gente vai ter opções na vida que vão ser opções que vão nos levar para caminhos diversos. Amém? E eu já quero aproveitar essa palavra para dizer para você, na autoridade do Senhor Jesus Cristo nessa noite, que não interessa onde você nasceu, o meio que você nasceu, a forma que tu te desenvolveu, Deus te escolheu para fazer algo grande na tua vida. Uma coisa muito interessante, irmãos, presta atenção aqui. Nós somos gregários. Somos o quê? Repita comigo, diga assim: gregários. O que significa gregários, pastor? Nós somos pessoas que tendemos a viver em bandos. Nós não somos como lobos. Os lobos, eles vivem de forma só, em pequenos grupos, eles só se reúnem para atacar e depois se dispersam. Mas nós somos como ovelhas. Aleluia. Presta atenção, características de ovelha, Jesus foi fantástico. E característica de ovelha é que ela vai viver a vida toda em bando. Olha para o teu irmão de novo. Estou esperando. E diga assim para ele: não adianta tu tentar fugir. Que aonde tu for, lá eu estarei também. Eu me lembrei do episódio do Cris agora. Do Malco. Que o Július queria pegar o Malco. E aonde o Malco... abafa isso aí. Vamos para cá, voltar para a Bíblia. Que dá mais. Depois a gente comenta disso aqui. Mas presta atenção. Nós somos ovelhas, a gente anda em rebanho, a gente fica junto e a gente vai ficar a vida inteira junto até o arrebatamento da igreja. Presta atenção, olha aqui para mim, irmão. Como nós estamos falando de unidade, por favor, dê sua atenção, evite falar só quando eu pedir. Como nós estamos falando de unidade da igreja, a gente já sabe que essa reunião aqui coletiva, a Bíblia vai dar diversos conceitos para ela. A Bíblia vai chamar de assembleia, a Bíblia vai chamar de ajuntamento, a Bíblia vai chamar de congregação, todas são no coletivo, todas fazem parte de uma unidade. Se você observou o texto que eu li, 1 Coríntios capítulo de número 12, do versículo de número 12 até o final, você vai observar que Paulo vai fazer questão de enfatizar que existem vários membros, mas que existe só um corpo. É por isso que, para quem não gosta de congregar, você não, por exemplo, quando a Bíblia fala de templo, ela não fala no plural, ela fala no singular. Ela fala templo, ela não fala templos. Por quê, pastor? Deixa eu te explicar. Porque nós não somos cada um aqui um templo individual. Nós somos membros ou pedras desse templo. Na carta de Pedro, na segunda carta, ele vai dizer que nós somos pedras vivas, não é pedra morta, é pedra viva. E na união dessas pedras nasce o templo. Então você sozinho, desigrejado, que não gosta de congregar, você sozinho é um membro, uma pedra, mas nós juntos nós somos o corpo, o templo do Senhor. Olha que coisa interessante isso aqui. A gente vai precisar sempre um dos outros, e a unidade só vai ser possível uma obra crescer, um departamento crescer, uma igreja desenvolver seus talentos, seus dons, seu ministério, pegar esse... Irmão, às vezes eu fico pensando assim, só o Espírito Santo mesmo para fazer isso aqui ser possível. É impossível isso aqui acontecer sem uma união, sem uma ação do Espírito Santo. Por quê? Porque cada cabeça é uma sentença, cada cabeça é um pensamento. Por exemplo, se eu mandar agora 50 pessoas levantarem aqui e fazer uma fila indiana, uma fila reta aqui indiana, e colocar 2 pessoas de cada lado, e eu vou dizer assim, nós vamos fazer tal coisa. Vai começar a aparecer as opiniões.
um irmão vai falar, por que nós não vamos pela esquerda? Por que a gente não vai de 2 em 2? Por que a gente não vai de 3 em 3? Está vendo? Porque nós somos seres pensantes. Quando a Bíblia nos dá o conceito de imagem e semelhança de Deus, significa que nós somos a criação, que nós somos na criação a única criatura que recebeu atributos que Deus também tem. Como assim? Deus não deu para o cachorro o senso de justiça. Ele age por instinto. Deus não deu para o macaco o poder de fazer uma conta de matemática ou de citar uma poesia de Luiz. Fala um filósofo brasileiro bom aí, você que está estudando. De Camões. Certo? Ele não deu isso para ele, mas deu para nós. Isso são atributos que Deus tem, por isso nós somos de imagem e semelhança. Ou seja, nós representamos Deus nesse sentido. Agora, olhe isso aqui. Que grupo você pertence? De alguma forma, você vai ter que fazer parte de algum grupo. Quando você vê nessa igreja aqui, existiam vários grupos dentro de uma igreja. E isso deu muito problema para Paulo. Porque tinha um povo que era de Pedro, tinha um povo que era de Apolo, tinha um povo que era de Paulo, tinha um povo que era de Cristo, as famosas panelas. Viu? Só que aqui é totalmente diferente. Por exemplo, a igreja, diga comigo assim, a igreja. Escute, ela não pode ser considerada ou conceituada como uma organização, como uma ordem, como um grupo. Por quê, pastor? Porque a igreja não é isso. E o que a igreja é? Escute isso para você dar glória. Abre aspas. Nós somos o corpo redimido do Senhor Jesus. A gente não é uma instituição. A gente não é um agrupamento social. Nós somos o corpo de Cristo reunido juntos. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque muitos pertencem a outras instituições. Por exemplo, se você pergunta para uma pessoa e fala assim, em que canto pertence? Ele vai falar assim, olha, eu sou da Terror Bicolor. Eu sou... Como é o nome da torcida do Remo? Eu sou da Remoçada. Aí conhece, ó. Eu sou da Remoçada. Eu sou da torcida do Flamengo. Você vai dizer alguma coisa. Eu sou petista, eu sou Bolsonaro. Você vai ter que pertencer a alguma coisa, sim ou não? Aí quando alguém pergunta para você o que você é, glória. Levante a sua mão, eu vou te ensinar, tá? Aí você vai dizer assim, eu vou perguntar o que você é. Você vai dizer assim, eu sou parte redimida de um corpo santificado, glorificado, puro, chamado igreja. Olha isso aqui, irmão. Por exemplo, o ermitão, que é aquele que não gosta do convívio social. Você conhece algum irmão que não gosta de convívio social? Sempre tem pessoas, né? As características de personalidade. Sempre existem aquelas pessoas que não gostam do convívio social. Olha para o teu irmão mais uma vez, por favor. Sou chato mesmo, diga assim para ele, querido. Você não é o ermitão. Você é meu irmão. Troque ermitão por irmão. Por quê? Porque o ermitão, ele vive querendo se esconder. Ele vive querendo se isolar. E é uma pessoa, olha aqui para mim, crente. Uma pessoa que vive querendo se esconder, que vive querendo se isolar, que vive querendo estar dentro de um casulo, essa pessoa está doente. Se não for do corpo físico, é da alma. Se não for do corpo físico, é da mente. Mas não é comum uma pessoa querer viver enclausulada, escondida, dentro de uma bolha. Por quê? Porque uma pessoa normal, tem alguém normal aí, irmão? O que ela faz, pastor? Ela quer sair de casa. Ela quer ver pessoas semelhantes. Ela quer ter comunhão. Ela quer viver. Ela quer te ajudar. Ela quer estar perto. Irmão, presta atenção. Por que isso aqui é importante? Às vezes quem tem marido que mora em outro estado aí? Não, vamos, segura. Marido já. Quem tem parente que mora em outra cidade? Em outra cidade, não em outro estado. Parente que mora em outra cidade. Tem um pessoal aqui na igreja, um povo aqui, um pessoal não. Corpo redimido aqui. Glória. Que eles têm vários parentes no Maranhão. Tem várias famílias aqui que têm parentes no Maranhão. Né? Família da irmã Clésia, o esposo da irmã Cássia. Presta atenção. E às vezes o camarada está longe do pai, da mãe, do irmão, do primo, do tio e por aí vai. Anos. 5, 10, 15, 20. Por exemplo, o meu avô paterno morreu, está fazendo 1 ano e meio. O nome dele era Narciso. Olha isso. Pai do meu pai. O nome dele era Narciso. O meu tio, o irmão do meu pai, é Narciso e eu sou o terceiro Narciso da família. Meu avô morreu, está fazendo 1 ano e meio. Ele tinha 80 anos de idade.
Como fazia muito tempo que eu não via, já faz quase 20 anos que eu estou morando aqui em Belém, eu senti um pouco a dor, mas foi uma coisa bem leve. Deixa morrer o teu vizinho, que nem teu sangue é. O que eu quero te explicar é o seguinte, é que você não consegue criar amor com quem você não convive. Você está entendendo isso? É por isso que o cristianismo, levanta aí, pastor Wesley, é por isso que o cristianismo é a religião do abraço. Como é que tu tá? Abraça, soldado. É por isso que o cristianismo é a religião do toque. Um dos momentos mais difíceis que teve para os crentes na face da terra foi quando a Covid chegou. Não podia pegar na mão, não podia dar abraço, não podia falar perto. E a gente é uma religião do toque, do afeto, da comunhão, do sentir. Olha para o teu irmão e fala, como é que tu tá? Tu tá bem? E por incrível que pareça, olha aqui para mim, irmão. Unidade, igreja não cresce sem unidade, reino dividido não cresce. Às vezes o irmão, um simples pegar na mão e falar assim, olha, vai passar, vai dar tudo certo, Deus está contigo, eu profetizo, isso já é muita coisa. Tem pessoas que às vezes falam assim em oração para Deus, Deus, eu preciso só de um abraço. Amém ou não amém? Diga assim comigo, unidade. Escute aqui, se relacionar com o próximo é bom. É bom ou não é bom relacionar com o próximo? Agora deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Como no nosso meio, olha aqui para mim, crente. Como no nosso meio nem todo mundo é convertido, e a gente não tem um atributo chamado onisciência, a gente não vai meter qualquer pessoa dentro da nossa casa. Viu? Aprende, tá? Esse negócio, você é meu irmão? Amém. Você precisa de ajuda? Amém. Mas a tua casa é para selecionar. Tu vê no ministério de Cristo que Pedro, Tiago e João, eles tinham uma preferência, não para ser salvo, mas Deus tinha uma intimidade maior com eles. Viu? E tem pessoas que não vão poder entrar na tua casa, pergunte por quê? Porque o órgão chamado língua, presta atenção, agora, porém, você não pode usar isso como desculpa para não querer ter relacionamento com seu irmão. E tem pessoas que parece que elas vivem um cristianismo exclusivo. Elas não se misturam com ninguém, elas não falam com ninguém, elas escolhem quem vai ser o seu rol de amizade. Gente, presta atenção aqui para mim. Se Jesus, quem? Nos ensinou a amar os inimigos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É bom ou não é bom ter relacionamento com o próximo? Sim ou não? Só que antes de tu te relacionar com o próximo, o teu primeiro relacionamento tem que ser com Deus. Olhe para o seu irmão mais uma vez que eu estou pregando e tu está me ajudando. E diga assim para ele, como é que está o teu relacionamento com Deus? Aleluia. Escute isso aqui, ó. O problema de muitos líderes, sabe qual é? Olha qual é o problema de muitos líderes. É que eles se orientam, ou eles orientam-se pelo que veem e não pelo que a Bíblia diz. E aí está a diferença de uma igreja que é guiada por homens e de uma igreja que é guiada pela Bíblia. Escuta, quanto mais o teu relacionamento com Deus estiver afinado, tu vai ser melhor marido, tu vai ser melhor esposo, tu vai ser melhor esposa, tu vai ser melhor filho, tu vai ser melhor obreiro, porque uma pessoa que está próxima de Deus, ela vai demonstrar sinais de santidade. Quando você ver uma pessoa que se diz está próxima de Deus e as ações dela são de treva, descarte essa pessoa, porque João diz que quem está na luz tem obras de luz, e quem está em trevas não tem obras de luz. Olha isso aqui, irmão, que eu vou falar para você. A diferença de uma pessoa, reflita nisso aqui, ó. Aprenda a tomar decisões baseadas na palavra. Baseada onde? Para quê, pastor? Tudo para preservar a unidade, a ideia de unidade. E não destrua a unidade do corpo, que é essa aqui que é feita pelo Espírito. E por mais difícil que seja, obedeça a palavra de Deus. Irmão, vai aparecer situações todos os dias na tua vida que vai ser difícil você dizer assim, eu obedeço o Senhor. Por exemplo, deixa eu falar aqui, eu tenho que cortar porque não tem para onde correr.
Ou é duas coisas. Ou eu te agrado, ou eu te falo a verdade. Qual você prefere? Então segura, lá vai. Tem pessoas que estão aqui na igreja há um tempo. E elas vivem situações que elas sabem que a Bíblia, que quem desaprova. Se eu for citar aqui, eu posso constranger alguém e esse não é o meu objetivo. Mas ela está vivendo uma situação, seja no moral, seja no ético, seja no profissional, seja dentro da sua casa, que a palavra de Deus desaprova. Mas essa pessoa, ela consegue de forma clássica, vou usar essa palavra aqui, viver, vir à igreja, congregar, sem remorso nenhum, sem peso na consciência, e ela acha que ela tem uma união com Cristo. Deixa eu te falar, você não tem união com Cristo. Jesus falou em João 14, Jesus, fique com raiva dele, foi ele que disse, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É muito fácil eu chegar aqui no culto, levantar a mão, dizer glória a Deus, dizer aleluia, dizer santo, santo é o Senhor, dizer que Deus é santo, que Deus é puro, falar, rodar, mas e o meu caráter que precisa ser mudado? Olha isso aqui, irmão. Por mais difícil que seja, obedeça a Deus. Se agrada disso. Escuta, quando tu for pecar, e quando a situação de pecado aparecer na tua frente, por exemplo, você acha que para mim não aparecem situações todos os dias, todos os momentos da minha vida, para que eu desonre o nome de Deus e faça a vontade da minha carne, sim ou não? O nível de espiritualidade que nós vamos estar quando essa situação aparecer vai dizer como nós vamos responder. É por isso, irmão, que a luta da batalha espiritual, ela é diária, ela é cotidiana, ela é todo dia. E Paulo vai dizer em Gálatas 5 que é uma milícia, uma batalha entre a tua carne e o espírito. E no mesmo capítulo 5, ele vai mostrar os frutos da carne e os frutos do espírito. E em Romanos capítulo de número 1, ele vai dar uma lista muito grande de coisas ruins. E ele diz que nós somos essa pessoa com o coração podre, imundo. Agora escute isso aqui. Quando a situação aparece na minha frente, e eu sei que eu tenho que zelar, irmão, olha que coisa interessante. Se você faz parte de uma comunidade que é chamada de Corpo Redimido de Cristo, você faz parte de um departamento, obreiro, líder de jovem, líder da banda, portaria, seja o que for, você tem que pensar duas vezes. Pergunte o quê? Uma ação sua pode atrapalhar o trabalho de anos. Não, eu vou mais além, olhe para mim aqui. Uma ação errada sua pode refletir na criação dos seus filhos, na vida dos seus filhos a médio, curto e longo prazo e dentro do teu casamento. Às vezes, olha aqui, as pessoas tomaram decisões erradas ou elas vêm num processo de plantação errada há tanto tempo, aí elas se convertem. Ou melhor, Cristo converte elas. Olha aqui para mim, de repente então elas começam a mudar, elas começam a se encaixar no que Paulo disse que é a nova criatura. Só que elas pensam que o passado sombrio, tenebroso, imundo, de anos que ela viveu, vai ser apagado assim, ó. Quantos anos tu tem de fé? Ah, pastor, 1 ano. Tem pessoas fazendo sinal de 2. Tem pessoas que estão com 4. Tem pessoas que estão com 3. Quantos anos tu passou no mundo? 10. Eita, meu Deus. Fazendo tudo que não presta. Plantando o que não presta, desobedecendo a Deus, desonrando a Deus, blasfemando o nome de Deus, fazendo vitupério do nome de Cristo, sendo escândalo para a sociedade. E meu irmão, é cavalo do cão, como diz a expressão das religiões de matriz africana. Aí ele aceitou a Cristo, ou melhor, Cristo aceitou ele. Aí ele pensa que agora o passado foi apagado. Não, te prepara para colher as consequências. A parte boa de tudo isso, pergunte qual? É que agora Cristo está contigo para passar todas as besteiras que tu fez. Quem fez? Quem fez, irmão? Tu. Cristo continua santo, Cristo continua puro, a igreja continua pura, a igreja continua limpa, a igreja continua santificada e ela vai subir dessa forma. Olha isso aqui, escute. Aleluia. Deus quer fazer alguma coisa.
Aquelas pessoas que realmente querem conhecer Deus, olha para o teu irmão aí, por favor. Olha, esse momento é o meu momento. E diga para ele assim: você quer conhecer Deus verdadeiramente? Escuta isso aqui, irmão. Você quer conhecer a Deus, irmão? Te prepara, vai doer, vai sangrar. Tu quer conhecer a Deus, irmão? Tu vai chorar. Irmãos, olha, quando a gente vai estudando a Bíblia, quando nós vamos começando a entender as verdades bíblicas, a gente vai vendo que a gente só presta para uma coisa. Pergunte para quê? Para ser salvo, irmão, porque a gente é ruim. A gente é ruim. Vou falar de novo, a gente é ruim. Agora escute isso aqui. Pastor, eu quero conhecer. É muito fácil eu saber se você quer conhecer o Deus ou não. Lá vai, escuta aí, ó. Simples. Como é que eu sei que uma pessoa quer conhecer a Deus, pastor Bruno, pastor Wesley? Pelo nível que Deus ocupa na vida dela. Que tu é, irmão? Ah, eu sou crente. Só de domingo. Só continua sendo da glória. Só de domingo. Outro ponto, olha, escute aí, ó. Crente católico esse. Importância do reino e serviço cristão na tua vida. Sabe o que a gente precisa? Pergunte o quê? Se desprender mais do mundo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa que é uma vergonha para você. Olha para mim aqui, abre teus olhos. E olha para mim. Você que está na fé 10, 5, 2 anos e nunca leu a Bíblia, você não conhece Jesus. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você que não gosta da Bíblia, você não conhece Jesus. Você que não gosta de ler a Bíblia todo dia, você não tem nenhum interesse em conhecer quem é Deus. Porque Deus não vai se apresentar para você através de experiência mística. Deus não vai se apresentar para você em experiência de oração. Experiência mística não faz doutrina para ninguém. O que faz doutrina é a palavra. O único meio de você conhecer a Deus é através da palavra. A partir do momento, escute, segura. A partir do momento que você pegou o seu trabalho, suas atividades, suas coisas e colocou na frente de Deus, você criou um Deus dentro da tua casa. Tem um altar no teu coração. Que Deus não é a prioridade. Irmão, tá aí, ó. Eu fico impactado quando eu vejo as estatísticas, que parece que o número de crente aumenta e a periculosidade aumenta junto. Que negócio é esse? Jesus falou que onde luz chega, trevas tem que sair. Aí se criou aquela geração de pessoas. Escuta, tem muitas pessoas que vêm aqui me ouvir há 9 anos, porque tem medo de ir para o inferno. Só por isso. Porque tem medo. Ai, meu Deus. Eles pensam que vir aqui na igreja vai aplacar a ira que Deus vai derramar sobre a humanidade. E o mais triste, irmão, é que no dia do juízo final, você pode ouvir uma palavra e ficar de fora. Ter passado a tua vida toda como um simpatizante da fé e não ter conhecido Jesus. Olha isso aqui que eu vou falar para você. Saia desse nível de crente medroso. Tem um outro nível. Pergunte qual? O caçador de recompensa. Olha aqui para mim. Hoje é terça, né? Diga amém. Essa semana todinha ele vem terça e ele pensa assim, já bati o ponto. O resto dos dias ele vai fazer toda a vontade da carne dele. Olha aí. Ele vai olhar o que não deve no celular. Essa irmã fofoqueira vai falar da vida dos outros para todo mundo. Mas está aqui cantando. Olha aí. Vai comprar e não vai pagar. Vai mandar o camarada meter gato na energia dele.
Segura aí. Teve um irmão que disse assim, pastor, eu não posso fazer um culto de rua na frente da minha casa, porque na hora que a gente for falar, glória a Deus, os irmãos vão dizer, miau. Você ri, é o nome de Cristo que está sendo envergonhado. O ímpio que acorda cedo, que não tem os teus princípios, que não tem a tua moral, que não tem a Bíblia que tu lê, que não ouve os sermões que tu ouve toda semana, vai, levanta cedo e paga as contas dele direito. E você que leva o nome de Cristo, não pensa antes de envergonhar o nome dele. Você não conhece Jesus, porque uma pessoa que conhece Jesus, ela tem medo que o nome de Cristo seja vituperado na boca de pessoas escarnecedoras. Aleluia. Escute isso aqui, ó. Aí vem, toda essa semana assim. Aí ele vai chegar aqui domingo, com a maior cara lambida. Escuta, nós perdemos uma essência, ou estamos perdendo essa essência devagar. Pergunte qual? A gente parou de querer orar junto. Em toda a história da igreja, a igreja sempre se reuniu para orar junto. E a igreja se fortifica orando. A igreja cresce orando. Você cresce espiritualmente lendo a Bíblia e orando. Ah, pastor, não dá. Ah, pastor, estou no carro. Ah, pastor, estou no trabalho. Ah, pastor, não tenho tempo. Marca o churrasco. Meu irmão, o cara pergunta assim, bora assar uma carne, pode estar chovendo água. Bora no clube dos estivadores, sábado de manhã, ele não tem ânimo para vir para cá orar, mas se convidar para ir para o clube, ele vai, ele acorda cedo. Prioridades mostram quem Deus é para você. Aí vai chegar aqui domingo, hoje eu vou receber a minha vitória. Vai receber a taca na tua costa. Para você aprender a respeitar o nome de Deus, para você amadurecer como homem de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra. Pessoas estão sendo mortas por Satanás e pelos seus demônios. Pessoas têm perdido suas vidas. Famílias estão destruídas. Lares estão despedaçados. E toda vez que a igreja perde essa unidade, o reino enfraquece e o reino das trevas ganha espaço. Sabe o que o diabo quer? Que nós venhamos ter dois pensamentos dúbios, pensamentos contrários, que um pense A e o outro pense B, porque ele sabe que se estivermos desunidos em pensamento, nós não iremos crescer, mas o Espírito Santo separa pessoas a dedos com um só propósito. Deixa eu falar, olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para vocês, principalmente aos crentes velhos que estão aqui me ouvindo. Irmão, não é novidade para ninguém. Por incrível que pareça, se você conversar comigo depois que eu descer daqui, eu vou estar calmo. Mas aqui eu não consigo ficar calmo. Olha aqui para mim, eu converso com você, eu te entendo até mais, eu sou maleável. Mas eu não consigo entender, não consigo humanamente entender. Como é que uma pessoa que já era para estar fazendo discípulo está dando trabalho para pastor? Não entra na minha cabeça isso. Pessoas que já eram para estar discipulando, pessoas que já eram para estar no outro nível espiritual, pessoas que já eram para estar somando no reino, pessoas que já eram para estar com o ministério acelerado, para cima. Aí, olha, escute, ainda digo mais. Aí, como eles não querem, a obra não pode parar, ô glória, e o pastor não faz nada sozinho, é um corpo, Deus fala assim, vou pegar um jovem. Segura. Aí Deus chama um jovem, uma mulher, uma senhora e põe aqui. Aí o miserável que não quer nada fica lá embaixo. Fosse eu aí, cara desse tá na carne. Se tu faz melhor, por que tu não vem fazer? Se tu é o cara, por que tu não vem aqui? Se tu é o batata roxa, por que tu não está aqui em cima ajudando? Aí quer matar. Aleluia. Ah, pastor, mas ele falou errado. Deixa, ele está começando. Ah, pastor, mas ela cantou errado. Deixa, ela está começando.
É a nova safra que Deus está despertando. Daqui a pouco eu passo, daqui a pouco os pastores passam. Se Jesus não voltar, nossa geração passa. Mas Deus já está levantando gente. Você já ouviu aquele ditado? Tu não quer ajudar, não atrapalha. Olha aqui para mim. Lembre-se de uma coisa. Essa unidade que eu estou falando aqui, irmão, olha esse texto. Isso é para quem é filho. De quem vocês são filho? Coloca para mim aí, João capítulo 8, versículo 33, por favor. Responderam, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Segura nesse texto aí, olhe para mim aqui, igreja. Segura, Rafael, bem baixinho. Olha para mim aqui. Esse texto aqui foi quando Jesus abriu a boca dele e falou assim, conhecereis a verdade. Segure. E a verdade vos... Ele está chamando os judeus de preso. O povo da promessa de preso. Aí eles ficaram endemoninhados. Olharam para ele e falaram assim, tu está de brincadeira. Como é que tu tem coragem de chamar a gente de preso se a gente tem o sangue de Abraão? Rapaz, versículo 39, por favor, leia. 39. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Jesus disse, quem disse? Se vocês fossem filho de Abraão, eu só vou mudar o nome daqui a pouco. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra de Abraão. Coloca o versículo de número 41, por favor. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram-lhe, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Só o 44 para concluir, meu filho. Vós sois do diabo. E eu sei discernir muito bem o que é obra de Deus e o que é obra da carne e o que é obra do cão. E tem um monte de gente que vive fazendo obra da carne e do cão e fala que é de Deus. Segundo o meu Jesus, oh glória. Sabe o que é lindo da pregação? Da manifestação de Deus numa mensagem? Numa proclamação de uma palavra do Evangelho, é que quando eu prego, tu está sendo santificado pela palavra que está sendo ministrada. Enquanto eu estou ministrando, o Espírito está trazendo na tua mente tudo que precisa ser consertado, tudo que precisa ser tirado, tudo que precisa ser... E escuta, se amanhã tu amanhecer sem propósito, tu vai continuar no mesmo ciclo vicioso. Amém ou não amém? Os filhos de Deus, repita, diga assim comigo, os filhos de Deus, para fora, os filhos de Deus, praticam obras de Deus. Fale com o mesmo entusiasmo, diga, os filhos do diabo, praticam obras do diabo. Quais são as obras? Escuta aqui para mim, irmão, olha. Não consegue perdoar. Tem rancor, é mentiroso. Acabou, glória. A mentira faz parte da vida dele. A mentira anda colada com ele. A mentira é o pecado de estimação dele. Ainda fala assim, ó, não, é só uma mentirinha. Filho do... Quem é o pai da mentira? De Deus não é filho. Pesado, pastor. Briga com Cristo. As palavras são dele. Não vem querer falar pessoal para mim, que está cortando lá e está cortando aqui também. O meu papel aqui é só te ensinar, é só falar, é só conduzir. Escuta aqui, ó. O que você tem feito na sua geração? É o último tópico, olha para mim. Primeiro, eu falo e tu responde para ti mesmo. Qual a tua utilidade no reino?
Qual a tua serventia no corpo redimido de Cristo? Tu tem preservado a unidade do corpo? Qual a tua marca como crente? Como é que tu é conhecido? Vou para cima, Jeová. Pode ficar com raiva. Se não quiser vir terça, não vem. Olha para mim. Lá vai. Aquela ali diz que é crente, ó, mas está fornicando com o namorado todo o tempo na casa. Não estão falando mal de ti, estão falando mal do nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não consigo, pastor. Por que será? Para de estar te vitimizando. Para de estar te fazendo de coitado. Tu não é nenhuma criança. Tu está ouvindo Bíblia há 9 anos aqui. O que é que precisa? Pergunte o quê? Cria vergonha na tua cara. Escute uma coisa que eu vou falar. E quando eu falo e está na direção de Deus, Deus se responsabiliza. Tem algumas pessoas que Deus já me disse. Eu sou pastor desse rebanho e estou em sintonia com o céu. E o dia que não tiver, Deus sabe que Ele tem toda a autoridade para me tirar daqui. Porque a obra dele é obra séria. Tem pessoas que estão na beira da navalha e Jeová vai descer o braço. Pode contar os dias que eu estou falando, que Deus me disse, meu filho, a paciência acabou. Escute isso. Tu sabia que isso é amor? Meu Deus. Como assim, pastor? O senhor está doido? Não, é amor. Porque se Deus não te amasse, Ele te deixava nesse erro. E Ele estava usando um falso profeta para dizer, receba a tua vitória, receba a tua bênção, receba a tua porta, receba o teu cajado. Mas Ele trouxe profeta aqui, meu irmão. Para dizer que você precisa se arrepender, voltar ao primeiro amor, tomar vergonha na tua cara, ser crente de verdade. As horas passam. Escuta o que eu vou falar aqui. Posso falar? Nem que você não queira, eu vou falar. Teve um rapaz. A minha vontade era citar o nome, mas eu não vou citar. Mas muitos vão saber quem é. Irmão, eu como pastor aqui nessa casa, quando eu chego a tomar uma decisão, você pode ter certeza que já foi feito tudo o que poderia ser feito no céu e na terra. Eu converso. Olha lá, irmão, o que está acontecendo? Está passando por algum problema espiritual? É problema financeiro? É problema na família? É uma visita? É uma oração? Primeiro detectar o que é o problema. Trabalho pastoral. Ninguém pode chegar passando a foice, o machado e matar o ministério da pessoa. Esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é edificar vidas, não matar vidas. Aí passou, primeira. E você sabe que a minha paciência, o meu pavio, ele nem existe. Quem tem paciência ilimitada, até Deus não tem às vezes. Olha para mim. Aí passou a primeira, aí eu lá. Passou a segunda, eu lá. Passou a terceira, eu lá. Passou a quarta, eu lá. Eu já estava ficando com raiva, irmão. Passou a quinta, eu lá. Passou a minha vontade na sexta já era amaldiçoar. Na sétima já era mandar ele para bem longe. Na oitava, eu me controlando. Quando foi da última agora, vira macho, rapaz. Tu tem que ser homem. Tu tá perdendo tempo. Era para te estar marcando a tua geração. Era para te estar trabalhando nessa igreja. Era para te ter ser homem de Deus. Bora ver se agora meu pastor é homem de Deus. Ah, pastor Narciso, homem de Deus. Até o pastor Narciso fazer assim, ó. Acabou o amor. Se você convive com pessoas que te chamam a atenção pelos teus erros, não larga da mão dessa pessoa nunca, porque essa pessoa te ama de verdade, ela quer o teu crescimento. Te afasta de bajuladores, te afasta de pessoas que só te falam. Tem pessoas que chegam perto da gente, oh meu Deus, mentira, a gente é cheio de erro. A gente é cheio de falha, a gente é cheio de erro, a gente é cheio de coisas erradas. Quando tu vira a costa,
Satanás usando. Nem sabe, mana. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Diga assim comigo: as ovelhas conhecem a voz do pastor. Olha aqui para mim. Terminei. Uma vez na Holanda. Onde? Num pasto verde muito grande. 3 pastores de ovelha, de animal. Quantos pastores? Chegaram. E cada um tinha ali, digamos que 50 ou 100 ovelhas. Cada pastor, 3 pastores. Numa fazenda imensa, num pasto imenso. Aí eles chegaram, cada um com seu cajado. E as ovelhas atrás dele. Olha aí. Essa ilustração de João 10 de Cristo, ela é fantástica. Olha aqui para mim. Quando eles chegaram, pastor Bruno, no campo, eles procuraram uma árvore, sombra, e se assentaram. Nisso que eles se assentaram, as ovelhas dos 3 se misturaram. Todinha. Agora, como saber quem é quem? Jesus falou assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me conhecem. Segura. Irmão, impressionante. Terminou o tempo da sombra, eles pegaram o cajado e saíram. Hey, 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 hey. Cada ovelha foi procurar o seu pastor. Certinho. Certinho. Se você é a ovelha do meu Cristo, antes de você ser a ovelha do pastor Narciso, aleluia, nós temos o Supremo Pastor. E quando a ovelha do Supremo Pastor ouve a voz dele, curve a sua cabeça. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te amar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é. Senhor Jesus, esse rebanho aqui não é meu. Eu só tomo conta para ti. A tua palavra diz que quando tu fala, as tuas ovelhas ouvem e te seguem. Então haverá um rebanho, então haverá um pastor. Que nessa noite, toda ovelha que está fora do aprisco, ela entre para que haja unidade. O teu Espírito quer que nós estejamos juntos, unidos, em um só propósito, e o teu nome será glorificado. Pai, não deixe nunca que o homem conduza a tua igreja, que as ideias humanas conduzam a tua igreja, mas que o teu rebanho seja sempre conduzido pela tua palavra. A tua palavra diz que tem ovelha, Senhor, doente, ferida, gorda, magra. Tem todo tipo de ovelha, Senhor. E o Senhor é o dono de cada uma delas. Deus amado, eu te peço uma intervenção divina, para que essas pessoas consigam largar a prática desse pecado. Chega de entristecer o teu nome. Chega, Senhor, de entristecer o teu nome. Nós precisamos de ti. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E as palmas louvam o nome do Senhor. Aplauda ao Rei Jesus. Bora, 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 que a gente vai assistir Big Brother. Vai. Vai. Nossos anúncios. Olha só, queridos.